E é isso, né, gente? Vamos agora para a apresentação do nosso palestrante. O nosso palestrante agora, o professor Fernando Xavier, ele é professor associado do Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Roraima e ele também é professor doutor nível 1 do curso de Direito da Universidade Estadual de Roraima. Então, é uma honra tê-lo aqui, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É isso, eu passo a palavra para o senhor. Quando o senhor quiser começar, fique à vontade. Muito obrigado. Eu inicio cumprimentando a todos. Agradeço, primeiramente, ao meu amigo, o professor Mauro Campelo, pelo convite gentil. Agradeço à organização, na pessoa da Maria Policarpo. Agradeço bastante também a Karen Gomes por ter aceitado o convite de ser minha debatedora. Daqui a pouco eu a apresento devidamente. E também queria agradecer a todos que estão aqui assistindo. Bem, o tema que me coube para fechar esse ciclo de palestras organizado pelo projeto do professor Mauro Campelo seria para falar de teorias contemporâneas da Constituição e do constitucionalismo. Eu fiz apenas um esquema para sumarizar a minha apresentação de hoje. Bem, então, acredito que todos estão vendo o slide. Então, eu queria falar desses tópicos agora, nesta tarde. Eu iniciarei falando de uma teoria de base, quero falar sobre o neoconstitucionalismo e lançar algumas premissas para mostrar que isso que se convencionou chamar de neoconstitucionalismo, pelo menos no caso do Brasil, é algo suscetível de críticas. E, bem, então, depois de falar brevemente sobre o neoconstitucionalismo, eu queria fazer referência a 4 teorias contemporâneas sobre o sistema constitucional, sobre a ideia de Constituição, de autores do contexto anglo-saxônico. Então, eu quero falar de reflexões teóricas feitas por 4 professores norte-americanos. E após a explicação dessas teorias, eu queria fazer eu próprio uma reflexão teórica, pensando no contexto brasileiro, no contexto do nosso sistema constitucional brasileiro. Bem, então eu tenho que falar inicialmente do neoconstitucionalismo. Bem, para compartilhamento. Bem, então vamos lá. Eu optei por falar dessas teorias contemporâneas por algumas razões. Então, eu acho que nós todos que temos interesse em direito constitucional, no estudo da Constituição, do constitucionalismo, temos à nossa disposição uma série de teorias e de teóricos. E eu sempre, quando posso, digo que nós deveríamos prestar um pouco mais de atenção em autores contemporâneos, autores que estão vivos e escrevendo sobre esses assuntos, sobre Constituição, sobre sistema constitucional, sobre normas constitucionais. Isso não significa rejeitar os clássicos. Autores clássicos, livros clássicos têm a sua importância. Mas é fundamental que nós tenhamos em vista que essas teorias, esses teóricos, devem fornecer alguma chave de explicação para que nós consigamos interpretar a nossa realidade constitucional, para que nós possamos ter ferramentas para compreender a nossa estrutura republicana, a nossa estrutura democrática, nosso regime de governo, a política do nosso país. O estudo desses elementos do nosso regime constitucional é algo fundamental. E se nós temos a oportunidade de fazer alguma leitura a partir de autores que estão escrevendo agora e com o qual nós podemos interagir de alguma maneira, isso é tão mais importante do que conhecer as teorias clássicas que já foram propostas nos séculos passados e nas décadas passadas. Então, o propósito hoje é falar para vocês de algumas dessas teorias contemporâneas, dentre tantas outras possíveis.
Mas eu quero, primeiramente, falar de uma teoria de base. Eu quero falar para vocês sobre o neoconstitucionalismo. Bem, mas antes de começar, antes de falar sobre o neoconstitucionalismo, eu queria apresentar a Karen Gomes, que muito gentilmente aceitou o convite. A Karen é ex-aluna da Universidade Federal de Roraima, foi minha orientanda de monografia. Não convém dizer o ano, né, Karen? Não convém nem para você, nem para mim, mas foi há algum tempo, quando ainda morava em Roraima, foi aluna da universidade, fez um trabalho de monografia maravilhoso. E logo em seguida foi morar no Canadá, onde vive até hoje. Então passou a construir a sua vida no Canadá e é uma pessoa muito presente na minha trajetória acadêmica, porque ela fala inglês fluentemente e é sempre uma leitora e uma revisora de alguns textos que eu proponho para revistas em língua estrangeira, então ela tem a oportunidade de ler e revisar alguns dos meus textos, e a gente, sempre que possível, tem discussões importantes sobre coisas que eu escrevo e que precisam de um interlocutor para que eu mesmo possa ter uma compreensão mais clara de algum raciocínio ou de alguma reflexão que eu tive. Então, por isso mesmo, justamente porque ela leu um texto a que eu vou fazer referência no final, eu a convidei, porque acredito que ela poderia suscitar um debate, poderia atuar como uma interlocutora minha hoje. Bem, então eu conto com a Karen para que ela possa fazer esse trabalho de debatedora, não só a Karen, mas também a Paula Haas, minha aluna na Universidade Estadual de Roraima. Bem, então vamos lá. Eu queria começar falando do neoconstitucionalismo, ou de uma certa versão que o neoconstitucionalismo teve no Brasil. Bem, fala-se muita coisa em relação ao neoconstitucionalismo, ao que seja essa teoria ou essa corrente de pensamento, essa escola de pensamento chamada neoconstitucionalismo. Eu queria situar algumas linhas para poder apresentar devidamente o que seja neoconstitucionalismo. Se diz que depois da Segunda Guerra Mundial houve um fenômeno em muitos países ocidentais que, no contexto do pós-guerra, passaram a ter novas constituições. E essas novas constituições, segundo se diz, teriam uma marca muito característica, seriam constituições mais comprometidas do que antes, com direitos fundamentais, seriam constituições mais comprometidas com o papel a ser desempenhado por tribunais constitucionais, constituições mais comprometidas em dar evidência às normas constitucionais no sistema jurídico. Então, muitos autores dizem que esse fenômeno de constitucionalização do direito, quer dizer, quando o direito constitucional, quando a Constituição passam a desempenhar um papel muito importante, um protagonismo no sistema jurídico, isso vem acompanhado de algumas mudanças no quadro da teoria do direito. Então, esse fenômeno de constitucionalização do direito é acompanhado pela contribuição de alguns teóricos do direito. Então, ao longo das décadas de 60, 70, 80, muitos pensadores muito importantes, como Ronald Dworkin nos Estados Unidos, Robert Alexi na Alemanha, Carlos Santiago Nino na Argentina, dentre outros tantos, passam a se preocupar com questões teóricas e essas questões basicamente tentavam mediar o papel das normas constitucionais em debates que eram feitos entre justnaturalistas e positivistas, entre o positivismo jurídico e o direito natural. Então, a partir dessa preocupação desses autores, começa-se a refletir sobre a abrangência das normas constitucionais, e é quando alguns autores passam a dizer
Para todos. Aqui ficou mudo também. Oi. Ninguém estava ouvindo, não? Não, professor. Eita. Foi até onde você falou passam a ter, bem aí parou, especificamente. Bem, passam a ter. Bem, eu vou tentar. Sobre os filósofos trazerem a questão mais teórica. Bom, sim, então aí nesse contexto do pós-guerra começam a aparecer preocupações teóricas sobre qual seria o lugar da Constituição, o papel da Constituição. Você parou em Dworkin, Xavier. Parou em Dworkin, Santiago Nino, por ali. Ok, então esse fenômeno, que é principalmente um fenômeno teórico do sistema constitucional, da Constituição, das normas constitucionais, da interpretação constitucional, da revisão constitucional judicial, tendo os seus parâmetros reformulados a partir da contribuição de pensadores do mundo ocidental, isso vai caracterizar uma certa fase avançada do constitucionalismo, pelo menos no mundo ocidental. Então, surge essa ideia de que nós teríamos, na segunda metade do século XX, já um novo constitucionalismo, que seria caracterizado pela importância que passa a ser dada para os princípios constitucionais, pela importância que passa a ser atribuída aos tribunais constitucionais na aplicação do direito constitucional, que passa a ser identificada com a constitucionalização dos vários ramos do direito. Isso seria um fenômeno. Se esse fenômeno realmente existiu, tal como ele costuma ser descrito, ou se ele é realmente novo, isso é matéria de controvérsia. Pode-se discutir se o constitucionalismo de fato não possuía essas características, mesmo antes do período antes da Segunda Guerra Mundial. Bem, o caso é que eu destaco que o fenômeno o neoconstitucionalismo enquanto fenômeno passa a se operacionalizar depois da Segunda Guerra Mundial. Mas o estudo desse fenômeno é coisa do final do século XX. Neoconstitucionalismo, enquanto área de estudo, enquanto corrente de pensamento que tenta descrever esse processo de constitucionalização que teria passado a existir depois da Segunda Guerra Mundial, isso é algo tipicamente ou propriamente europeu. O termo neoconstitucionalismo é cunhado por uma jurista italiana chamada Susanna Pozzolo. E não só ela, mas os colegas dela, da Universidade de Gênova, aí eu estou falando de Mauro Barberi, estou falando de Paulo Comanducci, estou falando de Miguel Carbonell, italianos todos, mas não só os italianos, há também espanhóis, principalmente o professor Juan José Moreso. Esses autores começam a escrever textos tentando designar o que eles chamam de neoconstitucionalismo, as contribuições teóricas de autores como Robert Alexy, Ronald Dworkin e outros tantos, no início já do século XXI. Então é a partir de 2002, de 2003, que começam a surgir na Europa, principalmente na Itália, textos falando sobre neoconstitucionalismo. É aí que nasce o termo. O termo nasce aí. Neoconstitucionalismo, enquanto área de estudos de um novo fenômeno constitucional, é coisa relativamente recente. Eu quero só destacar o modo como essa área de estudos, o neoconstitucionalismo, chega no Brasil. São muitos os autores brasileiros que tomam contato, que passam a ler esses textos produzidos pelos autores da Escola de Gênova, no início dos anos 2000, mas, sem dúvida nenhuma, o trabalho que mais ganha notoriedade entre nós
é um artigo escrito pelo ministro, hoje ministro Luiz Roberto Barroso. Ele, professor de Direito Constitucional, é um dos primeiros que passa a escrever sobre o neoconstitucionalismo no Brasil. E é muito interessante que no texto que ele escreve sobre o neoconstitucionalismo, cujo subtítulo é O Triunfo Tardio do Direito Constitucional no Brasil, ele cita muito pouco, ou quase nada, em um momento muito pontual, esses teóricos italianos. Então, os pais fundadores do neoconstitucionalismo, enquanto área de estudos, são pouco citados pelos primeiros trabalhos sobre neoconstitucionalismo no Brasil, o que já é algo que chama a atenção. Então, eu e outros tantos imaginam que passa a existir uma versão abrasileirada do que seria o neoconstitucionalismo. Porque o neoconstitucionalismo, pelo menos o neoconstitucionalismo europeu, italiano, é uma área de estudos tipicamente de filosofia do direito constitucional. É um debate teórico com grande profundidade filosófica, que discute bastante sobre as contribuições mais recentes do positivismo jurídico, que discute as novas versões do direito natural. E o que se vê surgir no Brasil em termos de trabalhos acadêmicos sobre neoconstitucionalismo não enfatizam tanto essa dimensão filosófica do novo constitucionalismo. O neoconstitucionalismo na versão brasileira é representado por um fenômeno que acaba sendo muito associado à nossa Constituição de 1988. Então, a partir do trabalho do Barroso, que se torna muito conhecido e passa a ser muito citado entre nós, a impressão é de que o neoconstitucionalismo seria um esforço de compreensão das contribuições da Constituição de 1988 para o Brasil. Então, o neoconstitucionalismo brasileiro dá muita ênfase às últimas décadas do século XX. Então, principalmente a década de 90. Como no Brasil a Constituição de 88 teria dado um protagonismo para o Supremo Tribunal Federal, para a jurisdição constitucional, um papel importante para as normas constitucionais que poderiam ser descritas como normas principiológicas, a ideia dos direitos fundamentais como princípios constitucionais. Então, surge essa teoria neoconstitucional com uma cara muito brasileira a partir, principalmente, de 2005, com a publicação desse artigo do Barroso. E é curioso porque essa Constituição parece ter um fundamento normativo tal que procura designar o novo constitucionalismo brasileiro como uma coisa muito boa. Então, com a veiculação de trabalhos sobre o neoconstitucionalismo no Brasil, a impressão que parece é de que nós teríamos não só uma Constituição cidadã, mas também um constitucionalismo cidadão. Que nós teríamos uma nova ordem constitucional na qual os princípios constitucionais desempenhariam um papel muito importante, que nós, enfim, havíamos alcançado estabilidade democrática, que nós teríamos já presente um processo de constitucionalização dos direitos em geral, enfim, que nós havíamos alcançado um estado de amadurecimento constitucional, como nunca antes teríamos visto. Então, com a ideia de neoconstitucionalismo, tal como passou a ser defendido esse termo no Brasil, a impressão é de que nós estávamos em um caminho de constitucionalização de direitos e que nós já havíamos alcançado um estágio de estabilidade democrática e de triunfo do direito constitucional, para usar os termos do Luiz Roberto Barroso. Então, demorou, mas finalmente o Brasil alcançou um momento de triunfo do direito constitucional. Um triunfo tardio, mas que, enfim, chegou
sobretudo com a Constituição de 1988. Então, durante algum tempo, pelo menos durante a primeira década deste século XXI, no início dos anos 2000 até 2010, nós tínhamos um ambiente neoconstitucional. E isso significava dizer que nós tínhamos um sistema constitucional sólido. Muitas pessoas, e eu me incluo, passaram a rejeitar esse tipo de descrição do nosso sistema constitucional nos últimos anos. Parece muito equivocado hoje dizer que nós temos um sistema constitucional sólido, ou mesmo amadurecido. Parece forçação de barra. Então, no direito constitucional, na teoria do direito constitucional, ou na teoria constitucional de um modo mais ampliado, parece que não havia mais espaço para a utopia representada pelo neoconstitucionalismo. Nós temos um neoconstitucionalismo. Quais os traços característicos desse novo constitucionalismo? Afirmação de direitos fundamentais, estabilidade democrática, separação dos poderes com um papel relevante para o Tribunal Constitucional. Esse tipo de descrição, ou o neoconstitucionalismo enquanto teoria descritiva, parecia não corresponder à realidade que nós todos podemos enxergar. Será que nós temos estabilidade democrática? Será que nós temos um sistema constitucional que é resistente a abalos? Que está sempre se revitalizando, se revigorando? Então nós temos um país muito dotado de liberdade, igualdade, justiça, porque países constitucionalmente avançados são assim. E, no entanto, a realidade parece desmentir esse tipo de descrição que, segundo eu penso, é muito utópico. Principalmente depois de 2013, com as chamadas jornadas de junho, quando o povo, em muitas capitais brasileiras, em muitas cidades brasileiras, vai às ruas protestar contra tantas coisas, mas principalmente contra uma suposta negação de direitos fundamentais que a sociedade brasileira teria que enfrentar, que estava enfrentando, contra uma série de elementos que são absolutamente contrários a um sistema constitucional saudável, como a corrupção, como o autoritarismo, como a polaridade, como a desigualdade social. Então, pareceu que não era mais conveniente insistir em certas leituras que haviam sido criadas por alguns autores em um contexto muito específico. Parece que o modo como o neoconstitucionalismo, enquanto disciplina, como ele foi importado pelo Brasil, foi importado de um modo não muito adequado. Se a intenção era utilizar um termo que havia sido proposto inicialmente em italiano, na língua estrangeira, para tentar designar um momento de esperança na vida política do Brasil, parece que essa atitude acadêmica teve que enfrentar duras críticas. Então, o neoconstitucionalismo passou a ser criticado como uma teoria que não era adequada para descrever o que nós estávamos vivendo. E nesse contexto surge uma lacuna, surge um vazio. Se nós não temos um novo constitucionalismo, um sistema constitucional sólido, saudável, amadurecido, nós temos o quê? Como é que nós devemos enxergar o nosso sistema constitucional? Ou, mais importante, para falar teoricamente, como nós devemos entender o nosso sistema constitucional dos últimos anos? Quais são as chaves de leitura disponíveis que nós temos para ler o sistema constitucional brasileiro? Quais são as teorias constitucionais que seriam adequadas para nós? Essas perguntas ainda estão em aberto.
e elas têm que ser colocadas, não só entre os acadêmicos, entre o círculo de professores de direito constitucional, mas também entre professores e alunos e entre a sociedade, de um modo geral. A sociedade precisa se engajar, não em um engajamento teórico, não em uma tarefa de teorizar a realidade, mas de pelo menos tentar, de alguma maneira, interpretá-la. Então é por isso que é importante não apenas conhecer algumas teorias, mas entender alguns postulados que são lançados por algumas teorias recentes. Bem, então, eu falo de uma teoria de base, que seria o neoconstitucionalismo, e digo que é necessário fixar que as premissas do neoconstitucionalismo brasileiro estão suscetíveis a críticas. Nós parecemos não ter um novo constitucionalismo, se isso significar, se com a expressão neoconstitucionalismo nós queremos significar, designar como bom algum sistema constitucional. Bem, então, nesse esforço de tentar compreender a nossa realidade constitucional, é que eu convido para uma apresentação de pelo menos 4 reflexões teóricas que foram formuladas por filósofos do direito constitucional, por teóricos do direito constitucional, do contexto anglo-saxônico. Nós devemos dar mais atenção para constitucionalistas, principalmente constitucionalistas norte-americanos. De uma certa forma, os Estados Unidos têm muito a ensinar sobre direito constitucional, por razões óbvias. Nós conhecemos a longevidade do sistema constitucional americano e também nós conhecemos algumas soluções muito inteligentes que eles utilizaram para enfrentar desafios históricos no processo de constitucionalização dos direitos. Bem, então, eu citei no slide que eu mostrei há pouco, eu citei 4 desses autores, todos muito inteligentes, muito perspicazes, muito conhecidos, muito renomados. Então, Mark Tushnet, Cass Sunstein, David Landau e Jack Balkin. Esses 4 professores norte-americanos têm escrito muito sobre direito constitucional, alguns sobre o constitucionalismo norte-americano, mas outros sobre o constitucionalismo norte-americano, mas também atentos a outros sistemas constitucionais. Então, são pessoas que têm pensado o constitucionalismo, inclusive em perspectiva comparada. Por exemplo, o Mark Tushnet, que é um dos primeiros de que eu vou falar brevemente, ele foi um dos primeiros que evidenciou um fenômeno muito importante e muito curioso que tem acontecido no nosso Supremo Tribunal Federal brasileiro. Ele disse, no Brasil, o Tribunal Constitucional tem utilizado audiências públicas para ouvir a sociedade antes de tomar decisões sobre temas muito polêmicos que dizem respeito a direitos fundamentais que são interpretados de modo diverso pela sociedade. Isso é muito interessante. Um tribunal constitucional que convida a sociedade a se manifestar. Quer dizer, não é só apenas a figura dos amigos da corte que vão contribuir através de pareceres para o julgamento de casos polêmicos. É a própria sociedade que tem sido ouvida. É claro que um brasileiro poderia dizer que a abertura do Supremo Tribunal Federal para a oitiva da sociedade não é algo tão ampliado ou tão recorrente assim, que é algo mais pontual e tudo. Mas, de qualquer maneira, é um traço da nossa jurisdição constitucional, de algumas transformações institucionais dos últimos anos do Supremo Tribunal Federal, que um autor norte-americano tem notado, que chamou a atenção de um analista estrangeiro. Então, por várias razões, porque são autores que têm escrito, que escrevem sobre questões constitucionais atuais, que estão interagindo, estão trocando ideias
com pensadores de outras regiões do mundo. Então, são pessoas muito engajadas nesse esforço, nada simples, de entender os sistemas constitucionais mundo afora, é que nós deveríamos dar mais atenção a eles. Os clássicos têm o seu lugar já consolidado, mas nós precisamos nos preocupar com autores contemporâneos. Bem, eu quero falar de 4 contribuições teóricas que esses autores nos oferecem, para depois fazer uma reflexão mais particular. Então, muito rapidamente, o Mark Tushner é uma figura muito proeminente no direito constitucional. Ele é um professor de Harvard de muitos anos. Ele, ainda muito jovem, assessorou o primeiro juiz negro da Suprema Corte dos Estados Unidos, que foi um juiz, Thurgood Marshall. Tem até uma série sobre a vida dele no Netflix. Então, ele foi assessor desse juiz, Thurgood Marshall, que se tornou muito conhecido, ainda quando era advogado, por ter defendido um caso que é considerado um dos casos mais importantes da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é o caso Brown contra o Conselho de Educação de Topeka, que foi um caso marcante que definiu, deu uma nova interpretação para o princípio constitucional da igualdade, de maneira a abolir o sistema de escolas segregadas para brancos e negros nos Estados Unidos. Então, ele foi assessor desse juiz, né, era um advogado e foi nomeado juiz da Suprema Corte, e como assessor desse juiz, se diz que ele teria tido uma contribuição fantástica, porque ele foi um dos assessores que ajudou o Thurgood Marshall a escrever a decisão dele, do juiz Marshall, em um outro caso que também é considerado emblemático na jurisdição constitucional dos Estados Unidos, que é o caso Roe contra Wade, caso de 1973, que decidiu considerar contrárias à Constituição quaisquer leis de quaisquer estados dos Estados Unidos que proibissem o aborto. Então, o famoso caso Roe contra Wade, relativo ao aborto, a descriminalização do aborto a partir da decisão da Suprema Corte. Então, já nesse contexto, o Mark Tushner, esse autor, que hoje já está com uma certa idade avançada, ele era um jovem recém-formado que já estava muito envolvido com o ambiente constitucional dos Estados Unidos e acompanhou muito as várias transformações do sistema constitucional, principalmente do sistema de revisão judicial nos Estados Unidos. Então, ele é alguém que conhece muito sobre o funcionamento do sistema constitucional norte-americano. Mas não só isso. Ele tem uma vocação para o direito constitucional comparado. Ele está muito antenado com muitas coisas que têm acontecido nos últimos anos nos vários países, em termos constitucionais. Ele tem muitas contribuições interessantes. Eu poderia falar de outros textos dele, mas para os propósitos que eu quero, para a minha explanação hoje, eu destacaria um artigo que ele escreveu em 2004, que é muito interessante, chamado Constitutional Hardball, Hardball Constitucional, né? Hardball, eu vi que já alguns autores no Brasil, comentando esse texto do Mark Tushner, tem traduzido hardball como jogo duro. Então, ele teria escrito um texto que alguns dizem que poderia ser traduzido como jogo duro constitucional. Eu não acho que seja adequado jogo duro. Essa tradução parece, para mim, que não representa adequadamente o que ele defende nesse artigo. Mas, enfim, a minha revisora, Karen Gomes, depois pode comentar se o termo é adequado ou não. Mas Constitutional Hardball, jogo duro constitucional. O que ele defende nesse texto? Ele diz o seguinte, existe no sistema constitucional norte-americano, mas é possível enxergar em outros também, uma situação muito curiosa que lembra o beisebol. E ele fala do beisebol, que como o esporte tem as suas regras. E esse termo hardball, bola difícil, bola dura, não sei o quê, é um termo próprio do beisebol. O hardball é um certo lançamento da bola do beisebol em que o arremessador consegue produzir um efeito na bola. Ele lança a bola de um modo curvado
E a trajetória da bola é curvada também. Uma jogada como essa é muito difícil de fazer. Conseguir atribuir, lançar com esse efeito a bola é muito difícil. Exige um jogador muito habilidoso para uma jogada desse tipo. Mas se um jogador consegue imprimir à bola esse efeito, é muito difícil para o arremessador apanhar essa bola. É uma jogada difícil de fazer. Ele pode errar ao tentar lançar a bola assim. Ele perde pontos. Mas se ele conseguir realizar a jogada adequadamente, fazer o hardball, é muito difícil o arremessador conseguir conter a bola. É muito difícil ele apanhar. Então, vai ser uma pontuação certa. Ele usa essa metáfora do beisebol para dizer que no jogo constitucional, no sistema constitucional, existem jogadas que lembram esse hardball, que são parecidas. E ele vai dizer o seguinte, o hardball é uma jogada, ela não é uma jogada proibida de acordo com as regras do beisebol. Não é proibido que o jogador arremesse dessa maneira. Mas parece uma jogada suja, né? Uma jogada de má fé. E ele diz, no sistema constitucional, inclusive pelas regras da Constituição, existem algumas jogadas políticas que não são proibidas pela Constituição, mas parecem jogadas sujas também, às quais alguns políticos às vezes recorrem para conseguir mudar o jogo. Então, ele cita alguns momentos na história norte-americana em que ele compara alguns políticos a jogadores que arriscaram uma jogada. Eu costumo me referir a essa jogada dura, como jogada apelona, porque parece uma jogada em que o jogador, tendo consciência da sua habilidade, apela, é uma jogada apelona. Então, alguns políticos nos Estados Unidos, alguns players, né, jogadores e tal, players políticos, em alguns momentos na história do constitucionalismo norte-americano também fizeram jogadas que deram certo. E eles conseguiram causar um efeito muito semelhante a quando no beisebol um arremessador consegue uma vitória com base no hardball. Mudou completamente o jogo. A jogada apelona mostrou resultados, o jogo virou. E ele mostra alguns momentos em que, por exemplo, para citar já desde logo um exemplo, ele fala de um momento durante o governo do George W. Bush, do ex-presidente George W. Bush, em que os senadores democratas no Congresso dos Estados Unidos decidiram inviabilizar o governo Bush. E como é que eles fizeram isso? As indicações do presidente Bush, principalmente para o judiciário, de acordo com as regras constitucionais dos Estados Unidos, tem que passar. Isso o Brasil imitou do constitucionalismo norte-americano. As indicações do presidente devem ser aprovadas pelo Senado. E aí, no caso, o Senado norte-americano decidiu fazer uma jogada. Que jogada? Qualquer indicação que venha do presidente Bush, nós vamos utilizar as nossas prerrogativas constitucionais como senadores, nós do partido de oposição, democratas, né? O Bush era republicano. Então, nós democratas, se chegou aqui, nós vamos formar uma maioria e vamos negar qualquer indicação do presidente Bush. Aí, nesse sentido, ele não consegue emplacar as suas indicações, o governo dele se enfraquece e assim a gente consegue reverter o equilíbrio de forças no governo norte-americano. Então, a gente faz com que o Congresso... Pois não. Perdão. O seu limite de tempo já foi, aí o senhor conclui aí o seu pensamento, a sua palestra, de forma rápida. Pode ser? Espera. Não estou nem na metade, mas enfim, então... Tá. Então tem essa teoria do hardball constitucional, em que os jogadores são vistos como
como os jogadores da política constitucional são vistos como jogadores de beisebol que às vezes arriscam jogadas. Bem, uma segunda teoria de que eu poderia falar muito rapidamente seria o chamado constitucionalismo abusivo. Essa expressão ganhou muito mais força no Brasil depois de uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso citando essa teoria de um professor chamado David Landau. O que é constitucionalismo abusivo? Lembra um pouco o constitucionalismo hardball. O constitucionalismo abusivo, como o professor Landau enxerga na Colômbia, na Venezuela, na Hungria, na Polônia, no Egito e em alguns outros países, seria um momento em que alguém se vale de uma regra constitucional, então usa uma regra constitucional válida, mas usa de maneira persistente, abusando daquela norma constitucional, ao ponto de que o próprio sistema constitucional, o regime democrático, começa a ficar corroído. Ele cita como exemplo que, por exemplo, na Venezuela, a gente vê essas reformas constitucionais recentes na Venezuela e a gente vê que o uso recorrente a plebiscitos, o povo sendo chamado para ver se concorda com o novo governo de Nicolás Maduro. A Constituição na Venezuela, assim como a nossa, permite o instituto do plebiscito. É possível convocar plebiscitos. Mas se usar sempre essa norma constitucional que dá o direito de convocar plebiscitos para ficar ouvindo o povo sempre, para saber, inclusive, se o povo concorda com algumas mudanças que vão ser muito importantes para a política e para a estabilidade da democracia, isso não é um uso legítimo, isso é um abuso. Então, existe a possibilidade de se convocar plebiscitos, de se instaurar um processo de impeachment. A Constituição permite essas coisas. Mas se nós sempre ficarmos abusando das normas constitucionais que permitem plebiscito, o impeachment, a própria estabilidade constitucional passa a ser comprometida. Então, algumas normas constitucionais deveriam ser usadas de uma maneira mais frugal, mais comedida. O abuso de algumas regras que a Constituição permite, excepcionalmente, inviabilizaria o próprio sistema constitucional. Então, isso é o chamado constitucionalismo abusivo, quando alguém abusa das possibilidades, das prerrogativas conferidas pela Constituição. Teria também tem um livro do professor Cash Sustin, muito, muito legal, que é o Constitutional Personae, pessoas constitucionais, personas constitucionais, em que ele tenta dizer o seguinte: em qualquer sistema constitucional nós podemos identificar pessoas, figuras, representações de arquétipos. E ele fala, nos Estados Unidos, por exemplo, nós conseguimos enxergar na história constitucional heróis. Aí ele fala, quem é o herói? Ele cita como exemplo de herói no constitucionalismo norte-americano o juiz Earl Warren, que foi juiz-presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos na década de 50 e de 60. E na presidência dele, a Suprema Corte teria tomado decisões muito importantes em termos de avanço do constitucionalismo. Então, ele diz, figuras como o juiz Warren são como que heróis. Então, ele é aquele que lutou bravamente por conquistas constitucionais. Ele, inclusive, foi ousado em termos constitucionais. Ele via o cumprimento da Constituição, das ideias, dos objetivos da Constituição como um ato heróico. Então, tem figuras como ele, que são heróis, que lutam pelo constitucionalismo bravamente, cumprem o papel contra-majoritário da Suprema Corte, não sei o quê. E ao lado de heróis, no constitucionalismo também, às vezes, nós podemos enxergar soldados. E ele diz, soldados, quem são os soldados? E aí, como soldados, ele cita um outro juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, mas da primeira metade do século XX, que foi o juiz Oliver Wendell Holmes Jr. Ele diz, olha, o juiz Wendell Holmes Jr. foi um soldado que estava disposto a cumprir a Constituição a qualquer custo. E ele chama de soldado porque pessoas como o juiz Oliver Wendell Holmes Jr. viam a Constituição como se fosse uma autoridade militar. A Constituição ordenou, está ordenada, nós vamos cumprir a Constituição.
missão dada pela Constituição é missão cumprida, mas não sem qualquer atitude crítica em relação à Constituição, apenas cumprindo ordens. Então, existem essas figuras que são como que soldados. Ao lado dos heróis e dos soldados, também tem os conservadores, que ele chama de burkeanos, fazendo alusão ao Edmund Burke, que é um famoso conservador, considerado o pai do conservadorismo inglês, que era alguém que defendia que mudanças sociais têm que acontecer sempre de uma maneira muito muito tranquilas, nada de revoluções, nada de grandes transformações, qualquer avanço tem que ser feito com muita cautela. Então existem essas figuras cautelosas também no constitucionalismo, alguém que acha que é importante que o constitucionalismo avance, mas sempre com passos lentos, graduais, de maneira a não se quebrar contradições constitucionais já consolidadas. Então tem figuras assim. E aí ele fala, como exemplo de burkeano, de conservador, ele fala também de um outro juiz da Suprema Corte, Felix Frankfurter, que foi anterior ao Warren. E ele fala, então tem essas figuras, e tem os mudos, que são pessoas que diante de desafios constitucionais ficam calados, como eles têm algum papel relevante para mudar o curso do constitucionalismo, mas eles se calam, como se o problema não tivesse a ver com eles. E tem essas figuras. Mas essa ideia é muito interessante, de imaginar que existem personagens no constitucionalismo e dar um nome para esses personagens. E, por fim, eu destacaria um texto, esse é de 2017, foi desses autores aí, é o texto mais recente, a reflexão teórica mais recente, 2017, do professor Jack Balkin. Ele escreveu um artigo maravilhoso, que foi uma das coisas mais brilhantes que eu já vi sobre filosofia constitucional nos últimos anos. Esse foi um texto que me marcou muito. Eu senti que tinha que escrever alguma coisa depois de ter lido esse artigo dele. Eu fiquei tão empolgado que eu lembro que naquele ano, lá, acho que li em 2018, eu conversei, passei o texto para vários colegas professores, indiquei para os alunos de teoria da Constituição, um texto chamado Constitutional Rot, né, de podridão constitucional. Nesse texto, podridão constitucional, o Jack Balkin diz o seguinte: os Estados Unidos agora enfrentam alguns desafios políticos com o governo Trump. O Trump é uma figura, um outsider da política, é um empresário que de repente se torna presidente, e ele está fazendo coisas que estão preocupando a Suprema Corte, o Congresso americano. Mas o Trump deve ser compreendido como um sintoma. O Trump nada mais é do que um sintoma. Ele faz parte de um ciclo constitucional nos Estados Unidos que está se encerrando com ele, Trump. É um ciclo que iniciou nos anos 80 com o presidente Reagan, que inicia toda uma política pautada na polarização política. Então, o Reagan era muito parecido com o Trump. Era um ator de cinema que vira presidente, e ali é o último presidente do período da Guerra Fria, explorou muito esse antagonismo entre os Estados Unidos e, na época, a União Soviética. Então, trabalhou com a fantasmagoria do comunismo na Guerra Fria. E ele diz, a sociedade norte-americana começa, a partir daí, a ficar um pouco dividida, e ele, como um presidente neoliberal, toma algumas medidas que depois vão redundar no aumento da desigualdade social. O Trump está vivendo um último momento disso. Ele próprio mantém algumas medidas semelhantes ao do presidente Reagan. Então, o governo norte-americano hoje vive um momento de podridão constitucional. O que caracteriza a podridão constitucional nos Estados Unidos? Aí ele fala de 4 elementos, que ele divertidamente chama de os 4 cavaleiros da podridão constitucional. Claro que fazendo remissão à ideia de 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Então, quais são os 4 cavaleiros da podridão constitucional? Polarização política, aumento da desigualdade social, decisões políticas desastrosas. Ele fala da participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, na crise financeira de 2008, lá dos subprimes nos Estados Unidos, que decorreu de decisões políticas. E também
polarização aumenta, e também a perda de credibilidade por parte da sociedade norte-americana nos seus representantes. Então, perda da credibilidade, decisões políticas equivocadas, polarização política e desigualdade social, o aumento da desigualdade social. Então, muito brevemente, sumarizando, então, existem esses 4 autores que escrevem esses textos maravilhosos falando desses aspectos muito curiosos do sistema constitucional. E aí, também, eu teria, como a gente começou com 30 minutos aqui de atraso, eu queria poder me estender mais um pouco para fazer a última reflexão. Não sei se eu posso, se eu consigo. Professor, pode sim, é essencial, por favor. Pronto, então vamos lá. Então, tem essas 4 contribuições teóricas que, assim, lidas em conjunto, me chamam a atenção. E eu quero fazer essa provocação junto a vocês também. Porque eu começo falando de uma teoria de base, o neoconstitucionalismo, e digo que ela passou a ser deixada de lado por muitas pessoas, ela perdeu a força retórica, o neoconstitucionalismo perdeu a sua força retórica no Brasil, porque parece que a expressão ou a ideia por trás desse termo não conseguiam dar conta da realidade brasileira. Então, o que nós temos em termos de realidade constitucional no Brasil? Eu falei de 4 textos, mas são 4 textos, entre outros tantos textos possíveis, que podem nos fornecer insights para nós lermos adequadamente a nossa realidade constitucional hoje. Como é que está o nosso sistema constitucional? Então, nós, de fato, somos um país avançado em termos de afirmação de direitos fundamentais, em termos de controle de constitucionalidade, nós somos um país que tem a separação de poderes muito bem definido, equilibrado. Como é que é? Eu discordo de qualquer leitura desse tipo, positiva, e não apenas porque eu rejeito leituras românticas em geral, mas é porque eu acho que não são adequados, não são fiéis. Não é uma forma honesta de descrever a nossa realidade constitucional. Por quê? Se todos esses elementos para os quais o termo neoconstitucionalismo aponta, se todos esses termos fossem de fato presentes na nossa realidade, então nós não teríamos essas crises políticas recorrentes que parece que sempre estão fazendo com que o sistema constitucional chegue em um limite de exaustão. Então, há, inclusive, autores que dizem que o Brasil precisaria de uma reforma constitucional ampla, precisaria de uma nova Constituição, precisaria de um processo constituinte. Então, até um ponto de vista externo, parece enxergar que o nosso constitucionalismo não vai bem. Então, se o nosso constitucionalismo está claudicante, né, tá capenga, como é que a gente enxerga isso? E eu falei desses 4 textos, porque esses 4 textos me marcaram muito. E me pareceram todos muito adequados para se tentar, fundindo essas 4 reflexões teóricas, tentar formular alguma reflexão teórica nossa para descrever, de alguma maneira, pelo menos algumas dimensões, alguns aspectos do nosso sistema constitucional. O nosso sistema constitucional parece disfuncional, parece disruptivo. Disfuncional, quer dizer, existem funções constitucionais muito claramente definidas pela nossa Constituição, mas parece que essas funções não têm cumprido com seus objetivos. Parece que o nosso sistema constitucional não está funcionando bem. E parece que existe um elemento de disruptividade, de quebra. Nós não conseguimos ter uma estabilidade mais duradoura. Parece que sempre alguns eventos levam a tensões políticas. Então, alguns elementos dessas 4 reflexões teóricas, desses 4 autores, que poderiam nos fornecer insights. Muito claramente, parece que há hardball constitucional no Brasil. Essa ideia do jogador, da jogada dura, isso é muito claro. Até o exemplo que o Mark Tushner usa, senadores querendo inviabilizar um governo não
não aprovando nomes indicados pelo presidente, então usando esse tipo de expediente para fazer enfrentamento político. Recentemente aconteceu isso no Brasil, foi até uma indicação de um embaixador, pelo presidente Bolsonaro, o embaixador ia servir na ONU, em Genebra, só que já havia uma crise instalada por conta do ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que estava apoiando o nome desse embaixador. Aí disseram, enquanto o Ernesto Araújo não sair do governo, qualquer indicação que venha apoiada por ele, nós aqui do Senado vamos negar. Isso está dentro... Isso é permitido pela Constituição? É o papel do Senado dizer, olha, isso aqui a gente aprova, isso aqui a gente não aprova. Mas quando essa faculdade conferida pela Constituição a determinadas autoridades é utilizada no contexto de um jogo político para forçar o adversário a se comportar de uma outra maneira, ficar mais na defensiva, isso é claramente hardball. Mas não é o único exemplo. Então, conversando com alguns colegas, eles até dizem, olha, parece que o Eduardo Cunha era especialista em hardball, era um jogador habilidoso que sabia muito bem o momento de fazer uma jogada política que muito claramente ia mudar o score do jogo. Então ele fez isso, em alguns momentos se diz que a própria montagem do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi isso, de testar, peraí, vou ver se dá certo, vou jogar. Acabou que no final talvez a jogada tenha dado certo, mas com um custo político muito grave, né? Depois do impeachment, o ex-deputado Eduardo Cunha foi preso e se mantém preso em prisão domiciliar e tudo, mas enfim, tem essas jogadas. Como é que o sistema constitucional brasileiro lida com essas jogadas duras, com essas jogadas apelonas? Porque parece que isso não é proibido. Não é proibido. Mas, de alguma maneira, esse hardball constitucional constante, tal como nos Estados Unidos, cria um ambiente de instabilidade. Mas ele existe. E qualquer teoria descritiva do nosso sistema constitucional tem que levar em consideração isso. Essa percepção do Mark Tushner, do hardball constitucional, é alguma coisa que tem que ser notada por nós também. Então a gente tem que fazer um exercício analítico de perceber momentos em que isso foi feito. Então, um ponto. Outro ponto em relação ao constitucionalismo abusivo. É evidente que também os outros países, né, que são o David Landau, falando do constitucionalismo abusivo, cita países que a princípio são muito distantes, né? Egito, mais ou menos distante, né, porque ele cita Venezuela também, cita Colômbia, mas Hungria, Egito, Polônia, tudo. Eles, olha, esses países passaram a adotar, e é até curioso que eles chamam o constitucionalismo abusivo de autoritarismo moderno. Autoritarismo moderno. Eles, hoje em dia, ninguém vai ser autoritário como no passado. Eu sou autoritário, eu vou tomar medidas autoritárias e vou impor decisões arbitrárias. As pessoas fazem isso agora, os governantes fazem isso, mascarando com uma capa de constitucionalidade medidas arbitrárias. Então, esse constitucionalismo abusivo é autoritarismo moderno, no sentido de que são medidas que acabam sendo autoritárias, vão comprometer a ordem democrática, mas elas estão feitas ali com verniz constitucional. Parece que eles estão apenas usando a Constituição, à medida em que convocam um plebiscito para ouvir o povo, mas aí o povo é ouvido de uma maneira não tão honesta. E, na verdade, eles estão usando um dispositivo da Constituição para forçar uma medida, para dar um ar de legitimidade para uma medida que é essencialmente arbitrária. Então, é por isso que algumas pessoas até discutem, mas o presidente Nicolás Maduro está violando a Constituição ou não está, porque ele convocou um plebiscito e os venezuelanos que votaram pela continuidade do governo dele. Mas e aí? Então é constitucional, né? O David Landau diria, é constitucionalismo, mas é um constitucionalismo abusivo. No fundo é autoritário. Isso tem elementos disso aqui no Brasil, tanto tem que o ministro Luiz Roberto Barroso citou o artigo do David Landau para fazer referência a uma decisão do governo Bolsonaro que desmontava um conselho sobre direitos da criança no governo federal. A princípio, é prerrogativa do presidente
fazer algum tipo de modificação no governo, na estrutura do governo, extinguindo órgãos, criando outros órgãos, mas ele dizia, o presidente parece estar usando uma prerrogativa constitucional para fazer coisas que são inconstitucionais, porque a Constituição defende, o professor Campelo sabe melhor que todos nós, a Constituição defende que o tema da criança e da adolescência, o tema da infância tem que ser tratada de forma prioritária. Como é que um presidente, alegando que tem o direito de fazer uma reforma no Estado, no governo, vai fazer uma reforma de maneira a inviabilizar um direito fundamental, vai retirar representatividade num conselho sobre o direito da criança? Como é? A princípio parece apenas uma ação constitucionalmente respaldada, mas no fundo é uma ação inconstitucional, é um abuso de uma prerrogativa constitucional para realizar um objetivo que não é constitucional, não. Então, tem traço de constitucionalismo abusivo também. Personas constitucionais, né? Constitutional persona. O texto do Cass Sunstein, também o livro dele. O livro dele é maravilhoso, mas tem que ser adaptado para nós. Né? Essa ideia de que existem personagens na história do constitucionalismo, a gente tem que também fazer algum esforço de reflexão para enxergar personagens no nosso sistema constitucional. É claro que no caso dos Estados Unidos, do Sunstein, ele fala de figuras que são muito expressivas para o contexto norte-americano. Lá no regime, no sistema de revisão judicial, muito centrado no papel da Suprema Corte, é claro que os personagens mais importantes para o constitucionalismo vão ser juízes constitucionais. Mas no nosso caso, é claro que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm um papel muito importante para o constitucionalismo, claro. Mas tem outros agentes que também são relevantes para o constitucionalismo. Como é que a gente qualifica essas pessoas? Tem algumas, no âmbito teórico, alguns brincam dizendo que o ministro Luiz Roberto Barroso é alguém que conhece essas teorias norte-americanas todas e ele tenta se representar como se fosse um herói, porque uma das personas seria o herói. Né? Ele pensa que é um herói também, tal como o juiz Warren. Então, no Brasil, ele está disposto a utilizar a sua função como juiz do Supremo Tribunal Federal para tomar decisões avançadas, estão se sentindo alguém com a tarefa heróica de tomar decisões muito importantes para avançar no constitucionalismo brasileiro. Então, será que ele é um herói nesse sentido? Ele é alguém equiparável ao juiz Warren dos Estados Unidos? E os outros ministros são que personagem? Que personagem eles podem representar? Ou, ainda mais, será que esses personagens que são definidos pelo Cass Sunstein, heróis, soldados, conservadores e mudos, será que eles são suficientes para dar conta da nossa realidade brasileira? Nós só temos esse tipo de personagem na história do nosso constitucionalismo ou nós podemos enxergar outros? E, por fim, constitucionalismo podre. Esse texto, sem dúvida nenhuma, é um texto que permite uma reflexão profunda do nosso sistema constitucional. Porque, para mim, mais do que neoconstitucional, o nosso sistema parece ser podre. Pelas características que ele aponta, ele diz o seguinte, polarização política, nós temos isso em quantidade mais do que suportável hoje. E a tendência é até piorar para os próximos anos. Então, a polarização política é um elemento visível a todos nós. Alta polarização política na sociedade brasileira. Então, perda de credibilidade das autoridades, dos representantes. Nós temos isso no Brasil? Meu Deus do céu, nem se discute. Aumento da desigualdade social. Nós temos isso também? Claramente. E, por fim, algumas decisões políticas tomadas nos últimos anos que acabaram criando um ambiente de confusão, uma situação de disruptividade. Nós temos isso também, a gente consegue enxergar algumas decisões políticas. Eu não vou citar, nesse caso, alguns exemplos, para não parecer uma coisa ideológica, mas a gente consegue enxergar também decisões que causaram algum dano à estabilidade democrática. Então, nós temos esses 4 cavaleiros da podridão constitucional. Então, mas eu quero dizer com tudo isso que essas teorias constitucionais norte-americanas parecem descrever melhor o nosso sistema constitucional brasileiro do que essa ideia que continua sendo recorrente, fala-se em neoconstitucionalismo,
pós-positivismo. E esses termos todos são muito ocos quando vistos de perto, ou não são capazes de dizer claramente como esses aspectos mais fundamentais do nosso sistema constitucional poderiam ser apropriadamente interpretados. Então, em pouquíssimas palavras, porque eu quero dar espaço aos debatedores, ao Luiz Felipe, a Karen Gomes, que leram um texto que eu fiz, que foi publicado agora em março, em uma revista sobre direito constitucional comparado. Eu não quero parecer pedante, mas é uma das melhores revistas de direito constitucional do mundo, é a International Journal of Constitutional Law, então, revista internacional de direito constitucional. Ela é editada pela Oxford University Press, né, pela editora lá da Universidade de Oxford, da Escola de Direito da Universidade de Nova York. Eu escrevi um texto que não era tão pretensioso assim, era mais uma reflexão teórica, por isso que não é ter uma teoria, nada, é uma reflexão que eu fiz, e o texto foi publicado, um texto relativamente pequeno, é um paper, foi publicado nessa revista, e eu fiquei muito contente, claro, e nesse artigo eu faço uma comparação, e talvez o Luiz Felipe e a Karen possam me ajudar fazendo um resumo, a partir do ponto de vista deles, do que eu procurei descrever ali, mas eu disse o seguinte, o Brasil tem um comportamento que a gente consegue enxergar na sociedade como a gente chama de zoeira, a coisa da zoação brasileira, a brincadeira, aquela coisa, atitude irresponsável, inconsequente, a zoação. Isso parece um traço muito persistente na nossa cultura política. E aí tem um termo que é utilizado nos jogos multiplayers online, que é ruê, né? Que é o jogador brasileiro zoando no ambiente online e rindo de tudo, né? Então, é a atitude irresponsável dentro do jogo. E quando a gente pensa que a metáfora do jogo é muito interessante para o constitucionalismo, então o jogo constitucional, não sei o que, o constitucionalismo, o jogo constitucional, então o brasileiro participa do jogo constitucional zoando. Ele é um jogador ruê, pois não? Quanto ao tempo, só para o senhor finalizar aí o mais rápido possível, porque... Então, tá, eu considero já encerrado e aí eu deixo que os comentadores complementem. Professor, primeiro as damas. Gostaria que ela comentasse primeiro, aí depois eu aceito a palavra. Então, só um momento, gente. Eu posso só apresentar as debatedoras? Sim, tudo bem. Certo, vamos lá. Parece que aqui teremos 3 pessoas, né? Então, será Luiz Felipe, da organização do Canja, a Karen Gomes, que é convidada especial do professor, e a Paula Reis, né? Vamos começar, então, apresentando. A Paula Reis, ela é universitária da UE, acadêmica de Direito, está concluindo o curso agora, né, no semestre, e ela é uma excelentíssima aluna, conheci ela assim que eu entrei na UE, é monitora, é líder, então está sempre nos eventos da UE, e é uma honra tê-la aqui, seja muito bem-vinda. Karen Gomes, que, como eu já falei, é uma convidada especial do professor, e já concluiu o curso de Direito através da UFRR, e agora, hoje, moro no Canadá, onde fez sua pós-graduação em Contabilidade e Finanças. E, por último, Luiz Felipe, organizador do Canja, né? Também acho que 5º semestre, se eu não me engano, se eu estiver errada, me corrija, de Direito na UF também. E é isso, gente. Eu vou passar a palavra para a Paula. Paula, assim que você se sentir confortável. Boa tarde, quase boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite, eu não esperava mesmo. E eu acho que eu para ser bem objetiva, no mais, né, no caso, o professor ele fez um insight que eu achei muito interessante, no caso, sobre as jogadas fortes, né? Tipo, como é que o Brasil lida com as questões de jogadas fortes. E aí, a primeira coisa que eu pensei foi justamente no seu artigo, do ruê. O brasileiro, a forma que o brasileiro geralmente lida com essas coisas é brincando. O brasileiro em si, ele não leva muitas coisas muito a sério. E aí o senhor falou também sobre a questão do constitucionalismo abusivo, né, do autoritarismo. E a gente tem na figura de um certo político que ele consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ele consegue tanto ser uma pessoa meio zoeira,
quanto ele consegue também ser uma pessoa, quando quer, ele passa um pouquinho, extrapola e vai nesses quatro cavaleiros do Apocalipse aí. Então, eu queria, assim, ver se o meu insight foi mais ou menos correto ou se o senhor discorda, mais ou menos como é que seria para o senhor. Assim, concordo. Porque esse elemento, então, pensando em alguma característica que seja mais peculiar nossa, o que a gente poderia adaptar dessas teorias constitucionais de outros países, dessas reflexões que foram feitas por autores estrangeiros, mas também tentando trazer algum elemento que seja particularmente nosso. O que nós teríamos? E me chamou muito a atenção, porque eu li textos de uma professora do Rio Grande do Sul que ela tenta catalogar o comportamento de jogadores de jogos online na internet. Então, essa professora Sueli Fragoso, o nome dela, ela tem vários trabalhos publicados, inclusive alguns em inglês, em que ela fala do Rue, o jogador brasileiro de jogos online. E ela diz, olha, é interessante esse fenômeno, porque o jogador brasileiro ele é conhecido internacionalmente. As plataformas de jogos online, elas tentaram se proteger do brasileiro. Ixi, lá vem um jogador Rue, aquele que vem aqui só para causar, só para atrapalhar. Então é o jogador que não tem fair play nenhum, não joga limpo, ele vai só para zoar o jogo. Nos jogos de tiro ele sai matando todo mundo, ele não cumpre missão nenhuma, ele não se esforça para cumprir as metas do jogo, ele fica aborrecendo os outros jogadores apenas porque acha isso divertido, não sei o quê. Isso me pareceu uma coisa interessante, isso é um traço da nossa cultura política. A gente parece perceber que isso existe, e algumas pessoas são até orgulhosas. O brasileiro chegou, o brasileiro é o que avacalha, o brasileiro é o zoador, não sei o quê. Então parece que a gente sabe enxergar que a nossa cultura tem algum elemento diferente, né? É uma malandragem, de se dar bem, de rir, em momentos em que não caberia uma atitude mais irresponsável, não sei o quê. Então, só que aí o que eu notei, que eu procurei escrever nesse paper, é que parece que isso que existe na sociedade, e a gente ri quando vê às vezes, né, se torna preocupante quando parece ter alcançado o âmbito da política. E quando parece ter alcançado o jogo político constitucional. Então, o jogador zoando no jogo online é uma coisa. Um zoeiro zoando no jogo constitucional é outra, é uma coisa muito mais preocupante. Porque se ele zoar, se ele fizer se tiver algum representante, alguém que represente esse espírito zoeiro na alta política, quer dizer, alguém que é dotado de um poder constitucional, de uma prerrogativa constitucional, que aí vai abusar desse poder zoando, né? Então isso tem elementos de constitucionalismo abusivo, mas não é só o constitucionalismo abusivo, também o constitucionalismo abusivo com zoeira. É imaginar, por exemplo, o Nicolás Maduro tomando atitudes autoritárias que vão perverter as regras constitucionais da Venezuela, mas rindo de tudo isso como se fosse uma brincadeira, como se ele tivesse um jogo online lá, multiplayer, e tudo, zoando. Então, parece que a gente tem esses problemas que são enxergados em outros países com esse componente a mais que aparece agora. Quando eu escrevi o paper, eu falei muito de atitudes que eu achava muito preocupantes do deputado Vladimir Costa, do Pará, que durante a votação do impeachment, ele fez coisas que repercutiram na imprensa internacional. Então, na votação de um impeachment, para saber se o presidente, a ex-presidente, ia ser afastado ou não, teve um deputado que soltou confetes e gritou e falou da mãe, e depois fez uma tatuagem do Temer, mas depois disse que era, na verdade, uma tatuagem de rena. Então tem uma pessoa, um parlamentar no Brasil, e os parlamentares no Brasil têm muitas funções constitucionais importantes, inclusive essa de votar pelo impeachment. Então tem uma pessoa aí que parece que está ali zoando, parece que está no jogo online, está fazendo brincadeira e acha tudo muito divertido, e meu Deus do céu, se o nosso sistema constitucional chegou a esse ponto de acomodar figuras que
tal como jogador online, vou dizer, não, mas eu vou jogar, as regras do jogo permitem que eu entre aqui, que eu esteja aqui. Né? Mas jogando, ele faz coisas que vão perverter essas próprias regras. Ele usa as regras do jogo, ele se beneficia das regras do jogo participando para poder participar, mas depois ele faz coisas que comprometem o próprio jogo. Essa é a loucura do pensamento do Roe. Ele tem o direito de entrar num jogo para jogar com os outros jogadores, e ele deveria fazer isso de uma maneira colaborativa, ele deveria ter um espírito colaborativo junto com os outros jogadores para cumprir a missão do jogo. A mesma coisa no sistema constitucional. Quem tenha um papel constitucional tem que atuar colaborativamente de maneira a honrar as regras do jogo constitucional, porque essa é a tarefa. A missão do jogo constitucional é essa. Os personagens atuarem, os jogadores atuarem de maneira colaborativa com vistas a uma finalidade, que é honrar direitos fundamentais, contribuir para a separação dos poderes, fazer essas coisas. Mas no Brasil, pelo nosso traço cultural, parece que as coisas que nós vemos na sociedade, através de alguns personagens, de humor, parece que isso já foi para o campo da política, e isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Então, eu falava do deputado Vladimir Costa, mas ele não é o único zoeiro, a única pessoa que está zoando o ambiente constitucional. Parece que tem outros personagens com funções constitucionais muito importantes que estão ali para brincar, que estão fazendo coisas como se fosse um jogador Roe. Então, o que eu chamo isso de constitucionalismo Roe. Constitucionalismo Roe. Quando parece que o jogo constitucional ficou muito parecido com a metáfora do jogo online, em que tem um jogador brasileiro que faz coisas no jogo que vão prejudicar o próprio jogo. É o jogador que joga contra o jogo e que se diverte com isso, como se isso fosse divertido. Mas isso não é divertido. Nos jogos online existem regras que tentam inviabilizar jogadores desse tipo, não permitem a entrada no jogo de jogadores desse tipo. Então começaram a existir regras contra jogadores brasileiros, porque ninguém aguenta esse tipo de comportamento disruptivo nos jogos online. Não tem, em um determinado momento não tem graça. Ou tem graça apenas para o jogador Roe. E no jogo constitucional, como é que a gente impede figuras desse tipo de zoarem o ambiente constitucional? Então, é necessário pensar em algumas regras. Então, esse traço aí que se comunica com todas aquelas teorias de que eu falei, porque eu acho também que esse zoeiro lá, pessoas que podem ser chamadas de zoeiras, isso é uma persona constitucional no Brasil. Tem agora agentes que vão ser constitucionais no sentido de que elas vão fazer coisas que vão influir no curso do constitucionalismo no Brasil. Se o constitucionalismo vai ser mais democrático, mais liberal, mais inclusivo ou não, isso depende de decisões políticas que estão sendo tomadas por pessoas que estão querendo só zoar, estão querendo provocar o inimigo, estão querendo provocar o adversário, estão querendo jogar para a plateia, estão querendo animar a plateia, essas coisas. Né? Então, é uma coisa preocupante que eu noto. O artigo com esse título, eu sabia que esse título ia ser, era provocativo, né? Constitucionalismo Roe, caramba, uma pessoa escreveu sobre isso, deve ser brincadeira, ele próprio está zoando, né? Mas era mais para despertar a atenção de leitores, algumas pessoas leram, gostaram do texto, outras disseram, ele está querendo inventar moda, quer vender livro com esse termo, não sei o quê. Eu próprio fui zoado no Twitter, isso deve ser alguém que ali, lá de Roraima, que quer inventar um termo para chamar a atenção, não sei o quê. No Twitter não tem problema. Onde tem problema o Roe é no sistema constitucional. Podemos ir para a segunda debatedora? Sim. Cara, Eu gostaria de... Tá me ouvindo? Perdão. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Alô? Sim, estamos. Ok. Professor, o artigo muito legal, muito interessante, eu gostei de participar da tradução, mas já nesse tema que o professor, não conhece ninguém aqui, o Vinícius Damasceno, né, fez uma pergunta aqui sobre a podridão constitucional se encerrando com o Trump.
E, na verdade, assim, já recentemente, né, porque eu estou no Canadá, era quase todo dia no rádio falando do Trump, encheu o saco. Finalmente ele saiu. Mas ainda existem as discussões, porque ele saiu, mas ele deixou marcas que ainda estão sendo resolvidas. Por exemplo, no artigo de John Finn, da Wesley University, professor, o título do texto é: a absolvição de Trump é um sinal de podridão constitucional quando o partidarismo anula princípios. E aí ele enumera a ordem dos fatos de acordo com o governo Trump, e aí você vê o ataque ao processo eleitoral, fazendo comparação com o Brasil, né? O ataque aos outros representantes do governo e do judiciário, né, de todo o sistema, e aí culminando no ataque do Capitólio. E aí o Trump foi absolvido. É de se esperar, então, que o Brasil siga nessa mesma linha, em vez de ver o fim do túnel acabar acertando a parede, que nós vamos acabar tendo alguma situação como no Capitólio, vamos acontecer alguma coisa parecida no Brasil? O senhor acha que isso vai acontecer? Olha, cara, muito, muito interessante, muito importante, porque algumas pessoas, alguns interlocutores até disseram, mas se você gostou tanto desse texto do Balkin, achou que era uma ideia tão interessante para o Brasil, por que você simplesmente não falou constitucionalismo podre no Brasil? Por que você falou de constitucionalismo e não de podre? Porque eu disse, não, esse texto é muito adequado para o Brasil, mas aí, num determinado momento, eu disse, não, calma, ele não consegue, ele não é totalmente apropriado para o contexto brasileiro. Então, teve um momento em que eu dissenti, eu discordei da leitura do Jack Balkin para o Brasil. Em que momento? O Jack Balkin diz o seguinte, os Estados Unidos vivem um momento de podridão, quer dizer, as instituições estão apodrecidas, é necessário revitalizar a política norte-americana, a constitucional norte-americana, mas a gente não está numa crise constitucional. O que nós temos não é crise constitucional. E ele diz, olha, os Estados Unidos já teve crises constitucionais. Quando é que existe uma crise constitucional? No momento em que uma autoridade que é encarregada de cumprir a Constituição diz, eu não vou cumprir a Constituição. Opa, isso é crise. Quando se diz que não se vai cumprir a Constituição, isso é crise. E o Jack Balkin dizia, a gente não tem isso nos Estados Unidos, a gente só tem uma deteriorização das instituições democráticas, constitucionais. E eu falei, no Brasil é diferente. No Brasil o apodrecimento já está muito mais grave. Eu já imaginava que era uma crise no Brasil. Assim, havia uma crise, uma possibilidade de ruptura constitucional, embora não tenha havido, mas parece que é uma coisa assim que está sempre presente, possível. Então, eu dizia, pronto, então tem uma divergência entre a leitura do Balkin para os Estados Unidos e a minha leitura para o Brasil. Ele acha que lá não tem crise, mas eu acho que aqui tem crise. Então eu falei, então não é é um pouco de constitucionalismo podre, não, mas não tudo, é outra coisa. E quando teve a invasão do Capitólio, quer dizer, isso foi mais recente, esse texto é de 2017. Quando teve a invasão do Capitólio, eu corri para o Twitter, para a conta do Twitter do Jack Balkin, para ver se ele tinha escrito alguma coisa. Porque ele termina o texto de uma forma muito esperançosa. Ele disse, o Trump é um sintoma, mas é um sintoma que vai passar. A gente vai começar agora um novo momento. Ele conseguia imaginar que o Trump ia ser superado, embora não tivesse havido ainda a pandemia, muita gente imagina que o Trump perdeu só por causa da pandemia, do modo como ele lidou com a pandemia, mas eu fui ver, eu queria saber, eu queria ter oportunidade, não me ocorreu mandar um e-mail para ele perguntando o que ele acha agora, que ele tem essa teoria dos ciclos constitucionais. Ele falou que o Trump encerra um ciclo. Eu não sei se ele atualizou essa leitura, mas eu acho, tal como você, que isso precisa de uma atualização. Eu acho que ele poderia rever alguns pontos ali. Talvez ele tivesse esperançoso, não sei se ele está esperançoso agora com Biden, né? Mas o que você falou é muito adequado. E eu acho que não, talvez o ciclo que ele quer descrever lá, se ele chama de ciclo reaganiano, o ciclo não tenha se encerrado ainda. Talvez. Porque ele acha que o Trump ia ser assim, desmoralizado, ia terminar desmoralizado o governo dele, ia ser uma coisa passageira. Essas aventuras neoliberais, seria o último fôlego do neoliberalismo mais selvagem representado por ele. Eu não sei se mudou, mas eu acho também, cara, e tal como você, que acho que
é alguma coisa que ele poderia rever. Felipe, quer fazer alguma colocação? Sim. Agora só... Pelo tempo vai ser bem rápido, tá, professor? Vou fazer uma pergunta bem sucinta. Estão me vendo? Eu acho que ainda não, né? Eu sou... Não é questão de ter sido aluno do professor Xavier e ainda ser na Universidade Federal. Você não está aparecendo. E agora? Oi. Mas eu sou particularmente um entusiasta do professor, não só como um pesquisador, mas também pela sua forma didática de passar o conteúdo, fazer essas referências à cultura pop, como o artigo do Reconstitucionalismo. E lendo ele, nós percebemos que existe o fenômeno da internet fez com que esse tipo de comportamento fosse disseminado, e você fez essa comparação, né? De um político, de um congressman, de um deputado, tendo o mesmo comportamento que esses trolls online, essas personas tóxicas. E a gente vê que quanto mais passa, mais a gente vê a junção desses dois personagens, tanto que tiveram em 2016 e em 2018 várias personalidades da internet que eram tinham esse comportamento eleitas. E também você vê o inverso, pessoas que já estão no establishment, no meio político, se inserindo mais na internet, criando memes, até reality show foi politizado. A gente tem um deputado que ele é namorado de uma apresentadora, que a cada paredão do Big Brother ele faz uma comparação com o governo Bolsonaro. Ele parou recentemente porque acho que ele viu que já estava too much, né? Mas ele chegou a comparar a VTube com o Bolsonaro. Aí a gente vê que esse comportamento troll e sarcástico e de produção de memes está interligado e parece que não vai acabar tão cedo. O senhor acha que tem como a gente dar um freio nisso, para a gente voltar a tratar não só a política, mas o direito com mais seriedade, até para diminuir essa polarização que a gente se encontra, professor? Com o senhor a palavra. Pronto. Tá, então, assim, gostei da pergunta, Luiz. É uma reflexão que a gente pode fazer. Dizer, os agentes constitucionais, essas figuras que são dotadas de prerrogativas da Constituição, têm funções constitucionais, o presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado, os ministros do Supremo Tribunal Federal, essas pessoas têm uma certa liberdade para serem como são, elas têm estilos próprios, e tudo isso é tranquilo, tudo isso é admitido pelo sistema constitucional. Mas será que o sistema constitucional admite comportamentos por essas figuras, por deputados, senadores, ministros de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal, que parecem descompromissados completamente com a missão que a Constituição impõe para o Supremo Tribunal Federal, para a Presidência da República, para o Congresso Nacional? É constitucional ter um comportamento zoeiro, uma autoridade assumir um comportamento zoeiro na alta política? É constitucional? Se não for constitucional, como é que a Constituição se protege disso? Então, caberia o impeachment de uma figura que fosse ali um zoeiro por absoluto descompromisso com a Constituição? Tudo isso é complicado porque parece haver uma penumbra de que se vai dizer, não, mas as pessoas têm o direito constitucional de serem como são, ali, liberdade de expressão, se quiser se expressar de um modo mais zoeiro, brincando, fazendo arminha, provocando adversários, tudo isso é constitucional. É constitucional porque parece que se esse tipo de comportamento, que parece uma tendência agora, porque agora com redes sociais, com essa conexão dos políticos direto com a sociedade, parece que esse tipo de coisa vai ser experimentado ali, vai se investir nesse tipo de comportamento, que não é um comportamento legal para o constitucionalismo. Vai se investir. E aí, como é que se faz? A Constituição deve se proteger e tentar impedir esse tipo de comportamento, dizendo, opa, aqui é sério, aqui ainda
não se admite gente louca, coisa irresponsável, gracinha aqui, não pode fazer isso aqui. Ou o constitucionalismo do futuro vai ter que se adaptar a esse tipo de comportamento. Olha, não, agora as pessoas viraram memes ambulantes e os próprios políticos brincam com tudo isso, e a política do futuro no Brasil, o Brasil é zoeiro, então essa coisa vai ser institucionalizada. E sendo institucionalizado, o constitucionalismo vai ter que lidar com isso. É mesmo? Será que é? Então, é uma questão. Esse novo estilo de fazer o constitucionalismo, que parece menos ortodoxo do que o constitucionalismo mais puritano, mais preocupado com liturgias e formalidades, que a gente estudou e conhece, ou não. A gente tem que proteger, para falar como Cass Sunstein, a gente tem que ser conservador para proteger uma tradição constitucional mais séria, ou a gente tem que começar a se familiarizar e se adaptar a essa forma de fazer Constituição ali com todos esses elementos. A gente tem que assimilar esses elementos. Olha, a sociedade brasileira é polarizada e vai continuar polarizada, e aí a ideia é zoar o adversário e não sei o quê. Como é que a gente vai conviver, como é que o nosso sistema constitucional vai conviver com isso? Porque isso parece ser uma tendência. Perfeito, professor. Obrigado pela resposta. A Kainan agora vai apresentar as perguntas que foram encaminhadas de acordo com o tempo que a gente tem disponível. Kainan? Boa noite a todos. Boa noite, professor Fernando. Bom, para a gente não se estender muito mais, a pergunta é a seguinte, professor. Considerando que o ciclo norte-americano de podridão constitucional se encerrou com Trump e que Biden iniciou uma nova era nos Estados Unidos, trazendo para o nosso contexto nacional, podemos afirmar que mais do que nunca, principalmente após as greves de 2013, hoje estamos vivendo o ápice de uma crise política, jurídica e social. O senhor consegue enxergar uma luz no fim do túnel, no meio desse caos, ou a tendência institucional exposta pelo autogoverno dessa forma, não saberíamos onde poderíamos chegar. O Brasil tem ou pode vir a ter alguma esperança num futuro melhor? Essa é a pergunta. Tá, assim, o Cass Sunstein, eu não resumi esse texto dele, esse artigo propriamente, mas é um artigo muito interessante, que é os ciclos do constitucionalismo, alguma coisa assim, né? Ciclos do constitucionalismo. Que ele fala que desde a Guerra da Secessão, lá da Guerra Civil Norte-Americana, ele consegue acompanhar ciclos, né? Então, períodos ali que são marcados, não sei o quê. Eu não sei se eu acho que é possível enxergar também ciclos no nosso sistema, na história do nosso constitucionalismo. É possível. Então, essa ideia de tentar enxergar ciclos é interessante. Em que ciclo a gente está, eu realmente não sei, né? Eu acho que depois da Constituição de 88, a gente poderia enxergar talvez 2 ciclos, mas eu teria que pensar mais sobre isso, como caracterizar. Mas se a gente concorda que a gente está vivendo um ciclo, eu não sei qual é o momento do nosso ciclo, mas sei que é um momento ruim. É um momento que está sendo marcado por instabilidade, por uma situação ali de pulverização do poder constitucional, a Karen, acho que fez referência ao hiperpresidencialismo. Essa ideia é importante, ela aparece no meu artigo, que é o hiperpresidencialismo é uma ideia defendida pelo Carlos Santiago Nino, filósofo do direito argentino. Ele diz que nos presidencialismos latino-americanos, a figura do presidente da República é muito importante. No nosso tipo de presidencialismo latino-americano, atribui muita relevância ao presidente. Isso é complicado, porque se nós não tivermos um presidente ali muito estável, equilibrado, isso pode criar impactos muito ruins para a ordem constitucional, etc. E aí a gente está num ciclo agora ruim, porque tem essa coisa muito dependente da figura do presidente da República. Eu não quero parecer que está falando do Bolsonaro ali, uma coisa ideológica, não. Até para o ano que vem, a gente
vai ter a disputa eleitoral para presidente também. E é uma disputa totalmente polarizada que não vai acabar com essa polarização. Então, a gente tem um sistema constitucional que cria uma dependência muito grande da figura do presidente da República. Aí teve um professor norte-americano, Bruce Ackerman, que escreveu um texto recentemente, que foi muito provocativo. Muita gente tentou responder a ele, aqui do Brasil, alguns autores brasileiros já responderam, porque ele é muito conhecido, Bruce Ackerman. Ele falou: talvez o Brasil precise de uma nova Constituição, que, de fato, instaure o parlamentarismo no Brasil. O parlamentarismo criaria uma situação de mais estabilidade, impedindo que figuras mais polêmicas alcançassem o poder e comprometessem o jogo limpo da ordem constitucional, não sei o quê. Então, tem isso. A gente está em algum momento ruim, aí me pedem para emitir opinião se eu sou esperançoso ou não. Eu responderia de dois modos. Eu responderia de um modo normativo, então, o que eu acho, que eu gostaria? Eu gostaria que a gente melhorasse ali pelos próximos anos, que isso fosse vencido. Então, normativamente, eu espero que nós devemos buscar alguma coisa que equacione esses vários problemas que a gente enfrenta agora, que fazem com que a nossa sociedade fique dividida e tudo seja nunca tinha havido, eu acho que nunca tinha havido na história do constitucionalismo um momento tão ruim como a gente tem agora, de famílias estarem se apartando, se fragmentando por conta de questões que são da política nacional, né? O modo como a internet, as redes sociais trazem essas notícias todas, elas chegam a nós suscitando reações mais passionais. Então, esse momento lá da sociedade ficar completamente ali dividida, isso não é legal, né? Então, eu queria que isso mudasse. Agora, tentando fazer uma leitura descritiva, eu acho que isso são os novos tempos, né? Esse é o traço disruptivo dos nossos novos tempos. Tem muitas causas para isso. Uma delas são as novas tecnologias. Tecnologia da informação, sociedade da informação, a proliferação de fake news, isso vai acabar? Não sei, acho que não. Assim. É claro que vão tentar enfrentar essas coisas, precisa ser enfrentado, fake news, não sei o quê, mas talvez a nossa relação com a tecnologia vai fazer com que a gente fique cada vez mais dependente, os problemas da alta política vão nos tocar de uma maneira sempre muito forte, e não sei, não me parece que um ciclo ruim que a gente vive hoje vai se encerrar aí essas coisas costumam durar uma década, né? Então, nós tivemos uma década ruim agora, a década passada, vai fazer 10 anos, em 2013, que o povo foi para as ruas querendo coisas melhores e parece que não se alcançou isso. Mas espero que nos próximos 10 anos melhore, mas talvez não vai ser agora ainda isso. Muito obrigada pelo esclarecimento, professor. Policarpo. Certo. Então, obrigada, professor, pelas respostas, obrigada pela palestra. É um tema muito atual, um tema muito interessante. Gostei muito das suas colocações. Eu acho que os nossos políticos, eles são reflexo de uma sociedade, e a nossa sociedade é a sociedade que, infelizmente, não leva nada a sério. E essa coisa de discutir o que pode ser zoeira, o que é abuso, já é uma discussão que temos muito na internet, e é uma coisa que sempre me preocupa, né? Até onde pode ir uma pessoa e falar uma brincadeira e tirar uma prosa sem que abuse da sua liberdade de expressão, né? Sem que abuse do seu direito constitucional. Então, é um tema muito atual, gostei bastante. E é isso, já vamos encerrando a nossa palestra de hoje. Informo que as demais dúvidas que os alunos tiveram, que não foram esclarecidas durante a palestra, ou aqueles mais tímidos, vocês podem encaminhar pelo e-mail do professor, que é o fxavier010@hotmail.com, repetindo, fxavier010@hotmail.com. E é isso. Agradeço ao professor. Desculpa, só uma mensagem final mesmo. Primeiro, agradecer ao meu querido irmão Mauro Campelo pelo convite, agradecer bastante, não sei se ele ainda está na sala. E só para encerrar mesmo de fato, eu queria só dizer que, na verdade, esse termo ruê, ele surge a partir de uma aula
uma aula, né? Eu tive um aluno em 2011, Luiz Riva, que formou na UFRR, que ele fez um TCC sobre direito constitucional e ele analisou ali um exemplo na Islândia, no país, na Islândia, de que lá a população começava a contribuir. Era um processo constituinte, iam criar uma nova Constituição e as pessoas poderiam entrar nas redes sociais, no Facebook, inclusive, e mandar propostas de artigos para a Constituição que estavam criando. E aí ele escreveu sobre isso. E foi muito legal o TCC dele, a gente conversava bastante ali, não sei o quê. E anos depois, ele já formado, advogado, eu o convidei para uma aula de teoria da Constituição para falar com os alunos de teoria da Constituição. Falou, olha, esse aqui é meu ex-aluno, ele fez um trabalho sobre que era teoria constitucional, e eu queria que ele falasse. E a gente conversando lá, e ele perguntou, falou, e no Brasil, já pensou se tivesse isso no Brasil, criar uma nova Constituição, mandar o povo participar, mandando proposta de artigo pelo Facebook? Aí eu lembro que eu falei, caramba, já pensou? O povo roer ia... Não ia... ia se aproveitar. Mas, assim, isso nasceu de orientação, de aula, dessa conversa com os alunos, né? Então, que isso seja sempre inspirador, assim, né? Esse ciclo de palestras pensado pelo professor Campelo, teoria da Constituição, a gente tem que pensar o quê? Que é uma coisa aberta ali, todos nós podemos participar disso, assim, tipo, a Constituição e o Constitucionalismo são ideias que nós devemos pensar, então a gente tem liberdade para isso, e aqui no ambiente acadêmico, nessas oportunidades, é o momento de a gente começar a refletir sobre essas coisas, né? Então, tipo, Ferdinand Lassalle e Conrad Hesse, eles são clássicos, mas a gente já está precisando discutir outras coisas. Ditadura da toga, né, Xavier? Essas coisas, vamos discutir questões concretas, essas teorias. Vamos discutir o que está acontecendo, inclusive coisas nossas aqui. Verdade. Certo. Agora, agradecimentos, né? Obrigada, professor, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por ter se dedicado a montar toda essa palestra, a apresentar. Por ter tirado um tempo da sua agenda, então estamos muito agradecidos de coração. Obrigada a quem está acompanhando, aos participantes, as perguntas que fizeram, as indagações, então muito obrigada a atenção dos participantes e também daqueles que nos acompanham pelo canal do Kanji. Então, muito obrigada à atenção de todos, obrigada aos debatedores por terem feito indagações importantíssimas e inteligentíssimas. Obrigada à organização do Canja, que mais uma vez, com êxito, conseguiu concluir, né? Estamos finalizando o curso com essas palestras que são eventos que vamos levar, né? Então, quem está por trás disso merece um troféu. Então, parabéns à organização do Canja, parabéns ao professor Mauro Campelo, por último, mais ou menos importante, porque se não fosse ele, nada disso estaria acontecendo agora. Então, muito obrigada, professor. E é isso. Estamos encerrados. Vou passar a palavra agora para o professor Mauro Campelo para ele fazer o encerramento. Queria agradecer primeiramente ao professor Fernando por ter nosso colega, amigo aqui da Universidade Federal, do Instituto de Ciência Jurídica, e já te programar aqui, tirar o professor Fernando do centro aqui, né? Alguém mexeu aqui na quadra, ficou todo mundo quadradinho, né? Mas aí aparece todo mundo agora, né? Então, também fica melhor. Então, agradecer ao professor Fernando, então, por ter também aceito imediatamente o convite, ter trazido e falou, Mauro, vou fazer um tema diferente, um tema novo. Mas foi bom porque ele não me ouviu, né? Ninguém gosta de ouvir os mais velhos, né? E eu disse assim, Fernando, olha só, vamos deixar o Luiz Bruno pegar uma tarde, né? E você ficar com a outra. Não, mas não vai dar, não vai dar. Olha, dava para ficar a tarde toda ouvindo a sua fala, discutindo, debatendo, como também do Luiz Bruno. Senti que os dois Estava doido para discutir com ele, mas o horário já deu. Olha aí, ó, tá vendo? E aí o Luiz Bruno, olha que bacana. Já ia jogar um Ruical alemão, e aí? Seria um meio profissional. O que ficou bacana é que o Luiz Bruno ainda ficou, porque ele ainda queria debater, para você ver como os temas iriam se estender, né?
E o Fernando perguntou se o professor Mauro está, ele nem me viu, ele tá tão intertido na fala dele, eu estava aqui o tempo todo aqui, ó, nesse quadradinho aqui embaixo, não sei se dá para você ver, eu estou sempre aqui aberto o meu vídeo assistindo, assisto sempre de todos, como do Luiz Bruno também assisti. Eu só acho assim que, Fernando, na próxima vez você já viu que você precisa realmente das 3 às 6 da tarde e o Luiz Bruno das 3 às 6 da tarde, com o intervalo que a gente dá de 15 minutos para o café. Então, e aí dá tempo também, outra coisa, Fernando, para os alunos vamos dizer assim, o conteúdo, né, eles processarem essas informações novas, principalmente de algo novo que está sendo trazido para eles, e eles processarem isso e o seu senso crítico já, as suas anotações, até para que a gente possa, no segundo tempo, ficar mesmo com essa questão dos debates. Gostamos também, posso dizer que a organização vai repensar também o modelo, você também trouxe um modelo bem legal quando propôs, que é trazer dinâmica de debates, trazer pessoas que você indica, que participam junto com você, né? Então, isso deu mais dinâmica, foi uma didática diferenciada daquela didática mais tradicional, né? Então, isso eu achei bem legal também. Eu me lembro, eu posso dizer para você, que esse tipo de didática eu vi lá quando eu fiz a Escola Superior de Guerra, era assim também. O professor lá falava e, ao mesmo tempo, ele levava os assistentes deles, o pessoal que ajudava nas pesquisas, enfim. E isso é legal porque abre espaço, né? Os alunos que estão ainda na graduação estão vendo já formados vindo novamente, você sempre dá essa oportunidade, como você disse, né, de trazer bacharéis da nossa universidade, ou seja, também da UERJ, que você também leciona, da Catedral, que você também já lecionou, na Estácio, na atual, onde você lecionou e coordenou também o curso. Então, isso é muito importante, que valoriza, né, para os acadêmicos entenderem que a importância da pesquisa, a importância de estar se atualizando, estudando. Então, esses espaços, essas portas vão se abrindo, né? A pessoa vai se qualificando, vai ficando mais seguro daquele conteúdo e vai participando com o professor. Então, e aqui, como você disse, é esse fórum amplo, livre das ideias, dos pensamentos. Aqui não é algo ideológico, claro que sempre tem, né? A ideologia vai estar sempre presente, mas eu estou dizendo assim, direcionada à esquerda ou à direita ou ao centro, não importa, né? Até porque, eu posso até dizer, eu sou esquerda, então que vem a direita que eu quero debater, então o debate faz parte mesmo, eu não quero só ouvir o que eu já sei, eu quero ouvir o que o outro vai dizer para a gente poder pensar. A democracia é do dissenso e não do consenso. E nos clássicos, a formação do direito sai da dialética, nessa construção. Exatamente. Da dialética. Então, Fernando Xavier, meu amigo, meu vizinho de corredor, de sala, do café das 5 horas, do café, bem que ele não está indo por causa da pandemia, né? Ele está se resguardando, mas quando não era não digo só o café da manhã, mas do café das 10 horas, do café antes de ir embora do meio-dia, do café das 5, e quando ficava às vezes à noite, a gente ainda tomava um café à noite, e claro, e nesses cafés surgem essas ideias. Fernando foi um grande incentivador para que eu mergulhasse voltasse para a faculdade e conseguiu a sala para mim, ó. Até uma história para vocês, que vocês querem saber como é que tudo começou, uma história, o Fernando foi que arrumou a sala, olha aí, ele e a professora Tereza, né, que conseguiram essa sala, que no início eu falava, que sala gigantesca, né? Hoje eu já quero pegar a sala do lado, que é a sala do Gustavo, que já não tem mais espaço de... Eu aqui estou sem sala porque estou com o doutorado, quero ver quando eu voltar, vai ser briga. Então, eu já estava querendo até desalojar despejar o Gussi. Se despejar o Gussi vai soltar o caboclo. Não, mas a vantagem é assim, ó, no corredor tem a classe executiva e a classe econômica. Eu e o bispo, Gustavo, ficamos na econômica, porque a gente fica virado para a praça. E eles não, eles são a executiva, eles ficam virados lá para o lavrado, ver o pôr do sol, ver os aviões justamente decolando. Então, eles têm um visual bonito. Então, fica eu e o Gustavo lá, no dia que um sair daqui, eles vão perder essa sala aqui, a gente vai invadir. Aí eu falei, vou passar já tudo para o outro lado, lá no Gursen, lá, né? E eu excluído lá no NPJ, mas eu volto.
Então, eu quero agradecer. E quero também, Fernando, aproveitar e registrar, porque hoje é um dia que está sendo de muitas novidades aqui, coisas diferentes, palestras, dinâmicas diferentes. Anunciar que o professor, vou falar para vocês aqui já de primeira mão, ele já marcou a data, agora em maio, né, a nossa aula magna de maio, prestem atenção, é uma aula magna pela primeira vez internacional. Nós conseguimos um professor da Universidade Autônoma de Lisboa que vai trabalhar a questão do ativismo judicial. E é uma das grandes autoridades na Europa sobre esse tema. E eu não vou revelar agora o nome, né, para deixar vocês curiosos, que também faz parte do marketing, né? Então, a organização depois vai estar distribuindo os posts, né, pelas redes sociais, e vocês anotem a data, né? É sempre gratuito, vocês já sabem disso. E depois as aulas ficam disponibilizadas no YouTube. Também aquele que não puder naquele dia e horário assistir, ele só pediu que fosse a partir das 14 horas por causa do fuso horário de Portugal. Quando eu disse que era 20 horas aqui, ele falou, aí não dá, eu vou ter que ficar de madrugada transmitindo aula, não dá. Então ele pediu para ser às 14 horas, de nós aqui, quando então ele irá transmitir a aula de Lisboa para nós aqui, né? Então, a organização vai convidar aí os professores que gostam, né, desse tema do ativismo judicial, que foi uma provocação, inclusive, também quero dar aqui o meu boa noite e agradecer a presença da professora Gisele Leite, da Fundação Getúlio Vargas, outra professora que se faz presente, e professor Fernando, ela até anotou aqui que gostou muito também da sua e também do Luiz Bruno, ela gostou muito. Eu não sei se ela quer falar, se ela ainda se encontra, mas ela deixou a mensagem, se ela tiver, ela só abrir aí o áudio dela aí e se manifestar, não tem problema nenhum. Mas eu estou passando o que ela escreveu para mim, parabenizou, colocou até no grupo do chat lá do grupo da teoria dos alunos, né? Elogiando as duas palestras de hoje e os temas interessantíssimos, ela gostou muito do tema, né? E então a professora levantou a bola sobre a ideia do ativismo judicial na sua última fala sobre neoconstitucionalismo, neopositivismo e neoprocessualismo. Se o que estivesse aqui ia dizer que era um direito fofinho. Era o direito o quê? Fofinho. Fofinho. Porque ele é hermeneuta. Porque ele é hermeneuta puro, né? Ele tem o livro. Mas deixa eu te dizer aqui, Luiz Bruno, uma coisa engraçada aqui que o Fernando trouxe. Nós estamos atrás de nomes para essas ações que a gente coloca, né? Por exemplo, aí, Canja com Direito, Salinha 201, então toda aula magna. Então, toda vez que a gente cria... Agora nós estamos atrás de um nome para a live, que essa live que eu te expliquei, Luiz Bruno, que a gente está entrevistando agora, fazendo, e o Fernando até faz post... Como é que é, Fernando? Como é? Postcast? Postcast, né? Podcast. Isso. É um monólogo, Eu vou levar para a organização, mas essa primeira que eles fizeram foi através de live, né? Uma live com a professora, aí 30, 40 minutos, e conta a vida da pessoa, por que ela escolheu direito, por que foi ser professora ou juiz, enfim. Não é muito o tema, não é o tema. O tema ela vai fazer a chamada para semana que vem, ela fez a chamada, mas fala da vida dela e como ela chegou lá, e isso os alunos gostam de saber. E o Fernando, então, deu essa ideia. E a gente estava atrás de um nome, Fernando, e como todo mundo, olha, quando você falou essa palavra, eu fui nas redes sociais e todo mundo ali, aí foi uma gozação daquelas brincadeiras de aluno, né? A palavra zoeira. Então eu acho que eu vou até botar o nome da live de zoeira. Eu gostei muito, estou falando para ti, né? De zoeira. Até porque, vou dizer aqui um detalhe, na década de 80, Fernando, na década de 80, meu pai ainda vivo, ele é lá de Alagoas, e numa cidadezinha muito pequenininha do interior de Alagoas, chamada Nadia. E eu passava as férias lá e não tinha nada para se fazer, imagina interior, fazenda. Aí o meu primo falou assim, se arruma hoje, era domingo, nós vamos numa discoteca. Eu falei, discoteca? Eu lá do Rio de Janeiro, né? E indo para Alagoas nesse tempo, eu falei, discoteca aqui? Discoteca nessa cidade? Como é o nome da discoteca? Zoeira. Você foi ouvir radiola, não era discoteca não, você foi ouvir radiola. Eu só me lembrei disso, era uma zoeira, porque todo mundo dançava, era uma bagunça doida, uma loucura. Aí eu falei, pronto, eu
tô compreendendo o que o doutrinador quis dizer com zoeira, porque eu fui na zoeira, na zoeira discoteca. Na zoeira discoteca. Mas, olha, Fernando, eu sei por causa do horário, eu quero parabenizar todo mundo da organização, também o pessoal que está aqui, né? Nós tivemos hoje, Fernando, 70 e poucos alunos, aí foi o pico assistindo, dos 100, né? Nós estamos com essa média aí de 60 a 70, mas a tua e do Luiz Bruno também, com esse índice de 70% de participação. Agora não, que a gente já passou do horário, então já está mais de 1 hora já fora desse horário, então a gente não olha muito para o reloginho na nossa participação, mas no pique mesmo das 5 horas, das 5h30, nós tínhamos aqui 70 e poucos alunos dentro dessa sala de aula aqui, e do Luiz Bruno das 3h30, 4 e pouco, também tinha esse mesmo quantitativo de alunos. Tá? Então fica meu abraço para todo mundo, a Júlia também pela apresentação, a Policarpo também pela apresentação, o Luiz Felipe, né, sempre gentil aí e participando. Então eu devolvo a palavra para quem quiser falar. Eu agradeço também a Karen. A Karen sempre me ajuda, e eu digo que toda vez que ela me ajuda, eu fico devendo um Guaraná no Marivaldo para ela. Então, acho que já perdi a conta. São mais de 100 Guaraná. São mais de 100 Guaraná já que estão empenhados. Ai, ai. Valeu, viu, gente, por tudo aí. Estamos aqui juntos. Eu ia discutir com você, Xavier, sobre o recall alemão como forma de processo constitucional. Seria uma boa no Brasil. O presidente não cumpriu as metas, chama o recall, joga para fora e bota outro. Uma maneira de manter... Luiz Bruno, cuidado, porque a Venezuela tem isso, que eu fui lá como observador eleitoral na eleição do Hugo Chávez, e eles têm lá, era o primeiro recall deles. E todo mundo... Eu fui pelo TSE como observador eleitoral. E todos mantiveram ele lá. E o povo, e o voto lá é facultativo. E 10 horas da noite já tinha encerrado, todos com senha, ninguém saiu da fila para votar, para manter o Hugo Chávez no poder. Então, quando as pessoas começam a falar muito de Venezuela, eu fico meio assim impressionado, porque o povo gosta, ou gostava na época do Hugo Chávez. Então, a mídia, cuidado que a mídia conta histórias, eu sou testemunho, estou te falando. Eu tive em 16, estava diferente. Olha, voto facultativo, terminava às 18 horas, que nem no Brasil. O povo pegou senha, filas e filas em Caracas, e o povo não arredou até votar. Podia ir para casa, era facultativo. E outra, já estava aprovado, mas todos queriam deixar o seu voto para o Hugo Chávez ficar no poder. Então, é complicado, né? É complicado. Em 16 já estava diferente. Eu fui em 16 agora, já estava diferente. Sim, mas aí já não era mais o Hugo Chávez, já é o... Não, é o Maduro, mas estava diferente. Falando de Hugo Chávez, né? Mas o recall é interessante. Com certeza. Não, com certeza. Porque você... O grande problema... Você pode acabar com um político estelionatário, né? Que promete uma coisa, 2 anos não faz nada. Rua. É melhor isso do que continuar 4 anos na burrice. E aí não precisa de impeachment, né? Que eu acho o principal, né? Porque aí essas armações... Porque o impeachment é desestabilizador. Ele é desestabilizador da nação. Não tem como. Ou muda para o parlamentarismo, ou se não, o presidencialismo de coalizão vai morrer. Porque não tem como. Bom, então, pessoal, acho que boa noite para todo mundo. Karen, boa noite, gente. Também, quero deixar Vou um abraço comer meu caranguejo. Tchau, viu? Até a próxima aula. Até a próxima sábado. Tchau, gente. Xavier, um abraço. Tchau. Boa noite a todos. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau. Tchau.